Olá, estamos começando mais um programa Conexão Saúde. Hoje temos o prazer de entrevistar Dr. Antônio Almeida, presidente da Cardiologia de João Pessoa, na Paraíba, a qual falará sobre os temas de prevenção cardiológica, obesidade, diabetes. O Conexão Saúde de hoje também vai falar sobre a influenza H1N1 e a entrevista com o Dr. José Maurício, explicando a forma de contágio, como se prevenir e a higienização para evitar a contaminação. Bom, a prevenção talvez seja uma das intervenções mais importantes, até mesmo porque deveríamos ter políticas governamentais no sentido de intervir de uma maneira mais intensa nessa área da prevenção. Porque o que nós assistimos, né, enquanto médicos, é vendo uma saúde em que o espírito que vai é já de atuar mais no sentido da doença já instalada. E isso não só tem uma visão que, ao meu entender, é uma visão errônea, é uma visão que não que nós não tenhamos que intervir na doença, temos que estar muito bem preparados. Entretanto, nós temos que nos prepararmos mais para intervir na área de prevenção, não deixar que as doenças aconteçam. Então, a política de saúde no país é uma política com a visão mais de já internar o paciente, uma visão de hospitalização, uma visão já de medicamentalização, não é, de atuar já dando os medicamentos, enquanto nós teríamos que ter uma visão um pouco contrária, é de prevenir, e aí sim nós teríamos uma saúde de nossa população muito melhor. E a área do governo, eu acho que é fundamental, Regina. O setor privado tem que atuar também nesse sentido? Tem sim, mas a política fundamental eu acho que tem de vir do governo conjuntamente com o segmento privado atuando nesse setor. Então a dieta é um ponto importante. Nós temos assolando o país a obesidade é chamada também síndrome metabólica, que está aí junto obesidade, hipertensão, diabetes, alterações de colesterol, triglicerídeos. Então, esses são fatores que têm que ser combatidos. E a dieta entra como ponto fundamental, o exercício entra como ponto fundamental. Ora, tabagismo, outro problema que assola o nosso país. Tabagismo, eu acho que já existe aí algum movimento do próprio setor público, do setor de legislação, que tem lei já proibindo. Eu acho que isso deve ser visto de uma maneira muito salutar e deve ser essas leis cumpridas e todos os setores de fiscalização para que ela se cumpra. Porque não apenas devemos ter as leis, como elas têm que serem cumpridas. E isso também tem que ter uma fiscalização por parte até do poder público. Então eu acho que, nesse sentido, o tabagismo é uma doença, na verdade, que leva a várias doenças cardiovasculares, pulmonares, etc. Então o tabagismo também é uma área de prevenção fundamental que devemos ter. Então o etilismo também é uma outra área que devemos ter uma atuação mais intensa. Com relação ao exercício, ora, o exercício é um grande medicamento. O exercício, para mim, eu atuo na área de ergometria, eu sou um ergometrista de formação, faço a parte cardiopulmonar, eu trabalho não só com teste ergométrico simples, mas com o teste cardiopulmonar de esforço, e sei que o exercício é um dos maiores medicamentos.
Para você ter uma ideia, o exercício, ele tem os princípios ativos de todos os medicamentos que nós utilizamos na cardiologia. Para você ter uma ideia, ele tem ação em nomes técnicos, de beta-bloqueador, ele é digitálico, ele afina o sangue, ele diminui as taxas de colesterol, triglicerídeos. Então, você veja, é uma ação impressionante de todos os medicamentos, uma super pílula. Então, você tem que saber dosar, né, o exercício físico. Como seria essa dosagem desses exercícios? Ora, vários parâmetros o médico pode ter que atua nessa área. Ele pode, desde o simples teste ergométrico, dali ele basear-se na frequência, nos batimentos do coração e dizer que, olha, você treina nessa faixa que você vai obter melhor benefícios do exercício. Como também de uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira científica, mais estimada, mais precisa, você pode utilizar do teste cardiopulmonar de esforço, que ali você tem parâmetros onde você vai saber os limiares que essa pessoa deve trabalhar. Mas não precisa tanto de uma parte, isso aí só com uma indicação mais específica. Com um simples teste ergométrico você pode fazer isso, ou até mesmo a pessoa pode ser determinada, o médico ou o educador físico determinar as faixas de treinamentos que ele melhor pode ser beneficiado. Então isso tem como ser feito dessa maneira. Ou de uma maneira muito mais simples, você começa a fazer caminhadas, que é o que todo mundo faz. Eu acho que pode não estar... O pior é não fazer nada. O pior é não fazer nada. Né? Se você pelo menos faz caminhada, você já está fazendo alguma coisa, você está tomando um passo na direção preventiva de se utilizar do exercício. Entretanto, aí vem aonde a gente pode beneficiar melhor, que é caso a caso que as coisas podem serem feitas. Então a pessoa pode simplesmente usar a caminhada e tomar como parâmetro subjetivo, e ele fazer a 1 hora dele de caminhada, tem uma certa frequência que ele tem que se utilizar, no mínimo na caminhada 5 dias na semana, você pode caminhar todo dia, que seria de uma maneira melhor, e você sempre na sua caminhada de 1 hora, quando você estiver perto de finalizar, a sensação subjetiva tua é que você esteja moderadamente se sentindo cansado, né? Não leve e não exausto. Então, moderado. Então você passa a atuar numa faixa de uma maneira empírica, mas que provavelmente você está trabalhando com o mais aproximado de se utilizar dos benefícios do exercício. Essa é uma maneira estimativa assim, que pode ser utilizada e as pessoas podem fazer para se beneficiar do exercício. Outro fator também com o exercício é a faixa em que você, para doentes, como fazer. Porque essas pessoas que estão iniciando, mesmo que não seja doente, mas que estão iniciando, querem fazer algum programa de exercício, não é? Ela acima dos 35 anos tem que fazer uma avaliação prévia. Procura o teu médico, procura o teu cardiologista, faz uma avaliação e aí você vai ter, né, uma prescrição do exercício melhor e de uma maneira mais correta, quer dizer, com avaliação prévia. Se você tem abaixo da idade e você tem alguns sintomas, né, sente palpitações, tem uma dor precordial, uma dor no peito, né, sente uma falta de ar, você mesmo abaixo dos 35 é melhor procurar, ou tem alguma alteração prévia já diagnosticada, aí sim você procure o seu cardiologista para fazer uma avaliação prévia no sentido de estar mais protegido da intercorrência de algum evento. Hoje os jovens com 21 anos já estão tendo problemas cardiovasculares. Seria a alimentação, o estresse, a modificação, a geração, o que seria esse fator? Olha, esse fator em geral é um fator genético.